Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Como Enfrentar o Ódio, escrito por Felipe Neto. Você provavelmente já ouviu, certamente, quem é Felipe Neto, o que ele faz. Ele é um cara famoso, tem vídeos na internet. No passado tem muitas polêmicas envolvendo Felipe Neto, não no passado, mas também no presente. E hoje eu quero falar um pouco sobre o livro dele, sobre os meus sentimentos, entrar um pouco na seara política, que é algo que eu não falo aqui, eu evito, mas em alguns momentos, quem já assistiu todos os meus vídeos já pegou alguns dos meus posicionamentos, daquilo que eu acredito, deixo de acreditar, enfim. E agora, passando aqui por esse livro, não tem como não abordar alguns aspectos muito importantes, que afinal de contas é a essência desse livro. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro, né, sobre essa biografia, entre aspas, e vou entrar em alguns pontos um pouco polêmicos, e eu espero que você esteja aí de cabeça aberta, mente aberta, para a gente poder conversar sobre isso. Se você não tiver também, problema seu, pode deixar dislike, porque para mim é indiferente. Tanto o like quanto o dislike, o vídeo no YouTube entende como relevante. Então pode deixar o seu dislike aí se você quiser ao longo do vídeo também, que você acaba me ajudando também, tá bom? E se inscreve no canal, se você gosta de livros, resenhas, etc. Eu falo muito sobre livros aqui, tem uma porrada de livros que eu leio. Esse ano, por exemplo, já li mais de 40 livros, né? Então é super importante que você acompanhe aí os meus comentários sobre livros. Então, gente, vamos lá, sobre Felipe Neto. Essa figura um pouco polêmica, ele é um youtuber, ele tem vídeos aqui no YouTube sobre jogos, piadas, enfim, já foi homofóbico, já fez comentários machistas, já se redimiu, é um cara que não tem vergonha de chegar e pedir desculpa. Errei, fiz propaganda da Blaze, então peço desculpas. Eu fico naquelas. Alguns momentos eu sigo o Felipe Neto, outros eu paro de seguir, alguns eu sigo, ou no atual momento eu sigo o Felipe Neto. Mas eu acho que ele teve um dos grandes enfrentamentos contra o ódio, que ele fala muito nesse livro e que pra mim foi o fator decisivo para eu comprar este livro aqui, tá? Ele lançou na Bienal do Livro agora deste ano de 2024 em São Paulo, foi a data de estreia, de lançamento aqui do livro dele. Para mim, um dos momentos mais marcantes e que eu tenho uma enorme gratidão pelo Felipe Neto foi em 2019, quando o prefeito Crivella entrou na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ia tirar todos os exemplares de livros LGBTs que tivesse alguma temática, capa, alguma coisa envolvendo esse sentido, porque tinha lá dois personagens da Marvel se beijando numa capa de um dos quadrinhos. Então ele falou que aquilo era contra as morais, os bons costumes da família. Coisa de pessoas extremamente conservadoras, normalmente de extrema direita, não a regra, mas normalmente é, que simplesmente optam por destilar o ódio, principalmente contra minorias. Então, o Felipe Neto ele comprou todos os exemplares e saiu distribuindo gratuitamente, mesmo aí tendo teve uma liminar na primeira instância, teve uma decisão que foi revogada pelo presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, e aí o STF, o Xandão, foi lá e martelou, falou que isso era uma censura, isso não poderia ser feito, né? Então, tem até um vídeo no meu canal que eu explico aqui sobre todas as decisões e instâncias desse caso na Bienal, o quão absurdo foi, o quão revoltado eu, como pessoa LGBT, fiquei revoltado nessa época com tudo isso que aconteceu. Censura da mais extrema, grave, assim, né, a respeito de tirarem livros na Bienal e tirarem, as pessoas não terem acesso, assim, que era a ideia do prefeito Crivella no Rio de Janeiro. Mas o tiro saiu pela culatra, todas as pessoas que estavam lá estavam dispostas para lutar, ir contra, barrar os agentes, enfim, realmente foi uma operação quase que de guerra aqui, tá? Então isso me conquistou muito, então eu decidi comprar o livro do Felipe Neto por livre e espontânea vontade, não foi uma pressão da internet, de nada, nem de ninguém, por uma gratidão, e falei, eu quero ler, até porque ele também está desenvolvendo o clube de leitura dele agora, que eu acho um pouquinho caro, né, pelo menos pro meu bolso, então eu resolvi não acessar neste momento, mas no futuro eu vou acessar lá um mês, daí eu pego, assisto, sei lá, 6, 7 meses de livros, etc. Estou lendo os livros juntos que ele indica, então, para mim é bem interessante esse incentivo à leitura. Gosto muito do Felipe Neto no atual momento, acho que, apesar das polêmicas, se redimiu, pediu desculpa, etc e tal. Tá, mas, Edu, tô aqui há 4, quase 5 minutos falando sobre o episódio que me fez ter um apreço muito grande pelo Felipe Neto, que inclusive está aqui no livro, mas o que o livro em si diz? O livro ele começa com o Felipe Neto recebendo uma intimação da delegacia que ele estava
sendo acusado de um crime contra a segurança nacional, de uma lei que era baseada na época da ditadura e que ainda não tinha sido revogada ou nem, digamos, regulamentada, né, ou sido revista, de certo modo. Então essa lei existia porque, em algum momento, o Felipe Neto havia chamado o nosso ex-presidente, que eu não quero nem citar o nome, de, entre aspas, eu não vou ficar falando, porque se eu ficar falando as palavras, isso pode o meu vídeo perder alguma relevância. Então, uh, foi isso. O Felipe Neto chamou o nosso ex-presidente dessa palavra aí, por conta das mortes na pandemia, e aí começou toda uma perseguição daquela família, né, contra o Felipe Neto. Inclusive do delegado também que ele cita. Cara, assim, é um livro que ele tem toda a construção do Felipe Neto, da onde ele saiu, que ele saiu da periferia, ele foi conquistando o espaço dele, comprando câmeras e se envolvendo em polêmicas, e foi crescendo na internet e tudo mais. E hoje, sim, ele é um dos influenciadores mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo. Ele já foi chamado pela ONU para poder discursar, para falar sobre liberdade de expressão. Então ele realmente é um cara muito importante. Ele teve uma virada super importante nas eleições de 2022 no Brasil, tá? E se não fosse ele, talvez as coisas estivessem degringolado para uma situação completamente absurda que eu já vou aqui falar com vocês. Então, tem toda a trajetória aí do Felipe Neto, tem as partes que ele falou, cara, eu fui uma pessoa errada ao falar isso, tem um joguinho que ele brincou na internet, colocou em um dos livros dele mais antigos, infantis, Casa, Mata ou Trepa, né, aquelas coisas que tinha na internet na época, e a extrema-direita se utilizava daqueles antigos vídeos para fazer mini recortes e colocar de uma forma distorcida, de modo que colocassem o Felipe Neto sempre contra a parede ou contra as próprias palavras dele. Na questão da política, né? Então começa com ele falando que ele passou a sofrer perseguição do ex-presidente, e aí ele começa a ir lá atrás, um pouco antes da eleição, do impeachment, né? Ele conta um pouco a trajetória, mas o foco dele já começa ali um pouco antes do impeachment, né? Que ele foi a favor do impeachment, ele foi contra o PT, e aí eu me identifico muito, porque parece que a minha cabeça é muito parecida com a do Felipe Neto em termos de política. Cresci ouvindo que tudo era culpa do PT. Se uma pessoa morresse na fila do hospital, não tem hospital suficiente, por quê? Porque a culpa é do PT. Porque não sei o que, a culpa é do PT. Então, assim, tudo era do PT. Tudo era culpa, chovia, a culpa era do PT. Fazia sol, a culpa era do PT. Então, assim, tudo tinha um deslizamento na época, lá em 2016, a culpa era do PT. Então, fui sim também muito a favor do impeachment da Dilma naquela época, o que talvez eu me arrependa amargamente, depois de tudo que aconteceu, né? Vejo nitidamente que foi um golpe na relação às pedaladas fiscais, mas naquela época era o que tinha, tá? Tinha aquelas informações, eu achava que existia o político perfeito, que ia fazer exatamente as coisas do jeito que eu imaginava, sem corrupção, mas a gente vive num país extremamente... eu não me fugiu a palavra, mas não é sistematizado, mas a mecânica é exatamente isso. Tem uma série chamada O Mecanismo na Netflix que fala que é exatamente isso. Então, com algumas coisas como elas funcionam, e eu acreditava sempre naquela utopia de que fosse tirar um presidente que eu achava, entre aspas, corrupto, que nunca ficou provado nada em relação tanto ao Lula quanto a Dilma, né? E aí eu achei que tudo fosse virar mil maravilhas, e no final das contas, algumas questões até degringolaram aqui no nosso país. Então, realmente, me arrependo amargamente quando eu penso nesse aspecto de defender aí o impeachment, que inclusive ia nas manifestações, estava lá participando, a favor, pensava, cara, agora tudo vai melhorar, etc. E uma das chamadas que o Felipe Neto traz é quando o ex-presidente, na época deputado federal, ele votou pela família, pelos valores morais e pelo Ustra, Carlos Alberto Ustra, que foi um cara da ditadura que torturou mais de não sei quantas dezenas de pessoas de forma extremamente, não é agressivas, mas tem uma palavra também que se encaixa. Enfim, um cara assim que, pra mim, ele tinha que sair preso direto dali por ter falado aquilo. Mas a gente tá falando do Brasil, então a gente tava tão no calor do momento de questão de impeachment, etc., que meio que deixou isso passar, mas não deveria ter passado. Ele deveria ter sido preso naquele momento. E aí as eleições começaram a dar uma guinada por uma pessoa que só falava asneira, uma pessoa que só falava coisas contra a ciência, que a Terra era plana, que a vacina virava jacaré, e que, cara, tem todas as falas aqui neste livro, todos os dados, informações, números,
o Felipe Neto não fala nenhum número aqui neste livro que ele não tenha colocado a fonte. Então é um livro extremamente rico em informações, extremamente rico em absurdos assim que a gente foi obrigado a ouvir durante a pandemia, durante 4 anos de desgoverno de um ex-presidente. Então, assim, uh, absurdos, 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 absurdos. E aqui, quando eu faço esse tipo de vídeo, eu me posiciono também e sei que, assim como o Felipe, trabalho disso, né, aqui no YouTube, então perco algumas marcas, publicidades, etc. O Felipe Neto falou que perdeu mais de 70 milhões de reais por conta dos posicionamentos dele, por defender a democracia, por fazer vídeos que atingiam 8, 9, 10, 11 milhões de pessoas na véspera das eleições e falando de tratando de desinformações, desmentindo fake news, desmentindo coisas que as pessoas falavam dele, ou mesmo pedindo desculpas sobre atos que ele realmente fez, mas que ele se arrepende. Então, tanto em 2022 quanto em 2018, quando teve a eleição do ex-presidente, o Felipe Neto, ele esteve lá participando. Ele pediu desculpas pro Lula, pra Dilma, das coisas que ele falou, dos absurdos que ele cometeu, e algo que ele fala claramente que na época, quando ele falava mal da Dilma e do Lula, ele simplesmente não era censurado. Não tinha esse tipo de pessoa que reclamava, falava, cara, você está cometendo algum tipo de ato antidemocrático. Mas no desgoverno de 4 anos atrás, entre 2018 e 2022, simplesmente você não podia falar mal. Parecia que todos os influenciadores tinham medo, algum receio de refutar, de falar alguma coisa, sabe? De simplesmente serem atacados. E eu senti, eu como uma pessoa também LGBT, falava muito isso na minha terapia, o quanto os ataques de homofobia, de misoginia, de machismo, isso cresceu ao longo dos últimos, sei lá, 5, 6, 7 anos aí, coisa que eu não via e não sentia na internet. Tratei isso claramente aí na minha terapia, falava, cara, eu acho um absurdo as coisas como foram crescendo nessa época, e é engraçado como uma pessoa, às vezes, do outro lado, às vezes é branca, loira, heterossexual, ela não consegue enxergar esse tipo de ataque, esse tipo de evolução, porque simplesmente ela tá na bolha dela, na zona de conforto. Então eu senti claramente na pele de uma pessoa gay que isso foi crescendo absurdamente ao longo desses últimos anos aí. Então, realmente, pra mim, quando eu passei, falei, opa, eu fui a favor de algo e agora eu estou extremamente contra essa outra coisa que estão falando, estão inventando, né? Então, pra mim, isso aqui não é legal. Então, eu sou extremamente contra este governo. E aí eu fui sentindo que, assim como o Felipe Neto, eu tinha algumas semelhanças com o governo da Dilma, do PT, e que em alguns momentos me aproximava mais deles do que do antigo governo. E aí eu comecei a olhar mais desse ponto de vista aqui e defender. Então foi onde eu queria até pedir desculpa quando eu fui a favor do golpe, né, a favor do impeachment, mas eu tinha as minhas razões, os meus motivos. Também foi o que o Felipe Neto fala, ele foi bombardeado com desinformações, e aí, na época, você passava a acreditar que aquilo realmente era real, que as informações, que aquilo que você tinha era aquilo. E ele fala até que um tio dele, que é extremamente da extrema-direita, ele teve até dificuldade de lidar, porque como que você vai. O tio dele sempre alimentou ele com essas desinformações. Aí como que você vai lidar com essa pessoa depois, sendo que ela acredita cegamente naquilo? Então você precisa desconstruir algumas coisas. E o Felipe Neto foi fazendo isso ao longo dos anos. Não quer dizer que eu sempre serei a favor de um ou de outro, pode ser que eu mude em algum momento. Acho que muito difícil do antigo ex-presidente eu ser a favor em algum momento. Acho que é impossível praticamente pelos valores que ele prega, pelos comentários machistas, homofóbicos, misóginos contra jornalistas. Então acho que eu nunca chegarei nesse patamar, e claramente jamais defenderei o que ele defende, os governadores que ele defende, todos aqueles deputados do seu partido que pensam igual e que usam a sociedade, a minoria LGBTQIAPN+, como uma manobra de ataque, né, como né, vamos atacar eles porque assim a gente gera polêmica e cresce em cima deles, né? Então, realmente, para mim, assim, é complicado. Então, a gente tem todo esse desenvolvimento aqui do Felipe Neto, da vida dele, contra fake news, contra enfrentar o ódio, que ele precisou o tempo todo acionar a equipe jurídica dele, isso é muito importante. Como é importante você ter paciência, como é importante você, ao invés de ficar
gerando mais polêmicas, a dificuldade de você desmentir tudo aquilo, como a extrema-direita usa claramente da máquina digital, das redes sociais, da desinformação, como uma coisa até robótica para propagar a desinformação das pessoas, atingir o máximo de pessoas possíveis. E isso, assim, é muito complicado, porque eles sabem muito bem administrar isso. Então, como que você vai lutar contra isso? Como que você vai enfrentar esse ódio? Equipe jurídica, paciência, desmentindo coisas, às vezes colocando a pessoa contra a parede. Ele fala do Chupetinha, né? Como ele enfrentava isso, né? A Chupetinha, entre aspas, aqui, que ele coloca o tempo todo como apelido, que ele colocou por ser referência a uma criança, não por qualquer outra coisa. E como ele enfrentou tudo essa máquina e como foi difícil ter acesso a essas visualizações, como a extrema-direita, na véspera das eleições, soltava fake news do tipo, Marcola vai votar no Lula. Então, realmente é muito difícil combater tudo aquilo. Você passa a maior parte do tempo lutando contra as fake news do que falando das coisas positivas do seu governo. E hoje, né, inclusive nas eleições de São Paulo, a gente vê isso claramente. Tem um candidato que fica ali falando mentiras a respeito de drogas, que o outro é cheirador, que o outro é não sei o quê, sendo que ele, na verdade, esse aqui que tá xingando, ele tem muito mais ligação com o crime, com pessoas enfim, pessoas do antigo governo, etc., do que efetivamente quem ele está apontando. Mas o que cresce é esse aqui, que tá brigando, que tá jogando a cadeira no outro, etc. Então, essas polêmicas acabam que alavancando a pessoa na carreira, etc. E as pessoas ficam. Isso chama muito mais atenção, infelizmente, do que propostas, do que melhorias, e isso é muito, muito, muito complicado. Então, o livro do Felipe Neto trata sobre todos esses assuntos, com números, informações, fontes, tá? O tempo todo. São capítulos curtos, muito curtos, então você vê assim, tem 2, 3 páginas, às vezes bem pouco, e tem bastante sobra, então você lê muito rápido. São 400 e poucas páginas, nem chega a 400, 373. Veio com marca-página. Também o meu não veio com a Eco Bag, eu comprei o que veio com a bandana, que fala questione, pense, pesquise, a fonte, que é um dos valores aqui do Felipe Neto, né? Como combater o ódio, a desinformação. E ele foi um cara extremamente corajoso para fazer tudo que ele fez. Ele mudou o rumo das eleições, que foi muito, muito, muito acirrado. Então, realmente, uma pessoa como Felipe Neto faria muita falta se não tivesse existido, e talvez o Brasil tivesse degringolado de uma forma que, graças a pessoas como eles, realmente combateram fake news, a mentira, o ódio, ao gabinete do ódio que ele expõe aqui, o Nascimento. E ele aponta alguns influenciadores que não se manifestaram, que foram omissos na época, e que isso meio que vai contra a ideia e valores desse gabinete aí do ódio. Tanto pessoas até, por exemplo, como a Mari Maria, que eu era super fã, inclusive estava indo hoje no shopping fazer uma compra relacionada a Mari Maria. Eu falei, cara, falei pro meu marido, não farei, porque justamente não faz sentido apoiar esse tipo de pessoa. Então, eu acho interessante, né, que ele coloca o dedo na ferida, ele aponta as pessoas, ele aponta os influenciadores e fala que também foi preciso muita, muita, muita coragem. Ele passou a ter segurança, ele pediu para a mãe dele se mudar do país, enquanto isso ele dá nomes, o delegado não investigou crimes contra ele, mas quando era contra o ex-presidente, assim, desesperadamente, o cara tava lá querendo prender o Felipe Neto, sabe? Então, realmente, a gente passou por momentos muito difíceis, e não que eu esqueci, mas quando a gente lê tudo isso compilado, dá muito nojo. E aí é importante um livro desses, que isso vai ficar marcado para a história, como a gente teve isso no Brasil e a gente normalizou em alguns momentos, algumas falas, atitudes, e a gente deixou isso passar. Então, eu tenho vergonha de alguns momentos que eu defendi. Eu espero que, se você em algum momento também pensou assim, aprenda com isso, leia sobre isso, mude seus posicionamentos, porque ainda é tempo de mudar, é tempo de crescer, é tempo de evoluir. Não que o outro oponente ou candidato seja o melhor, o perfeito, porque não é, nunca vai ter alguém perfeito, mas tem alguém que seus valores se aproximam mais. E mentira, fake news, cara, isso não é nada, nada, nada legal. Então, esse livro é um livro muito reflexivo, e aqui é onde eu deixo o meu posicionamento a respeito disso. Pensei muito igual ao Felipe Neto, algumas coisas me arrependo,
algumas coisas eu evoluí, algumas coisas eu cresci. Ainda tem muito a crescer, não tem essa questão de partido esquerda, direita, de lado, centro, não tem. Eu eventualmente apoio algum candidato que eu gosto mais, seja ele direita, centro, esquerda, não vejo isso, mas tudo que se aproxima aos conceitos da extrema-direita é algo que eu tô bem longe. Se a extrema-direita está aqui, eu estou do lado completamente oposto, o que não quer dizer extrema-esquerda, mas também não quer dizer talvez centro, talvez a própria direita, ou talvez esquerda, enfim. São candidatos que eu realmente acredito que sejam valores muito parecidos com o meu. Então esse livro do Felipe Neto, ele é muito legal, ele é muito didático, ele é muito fácil de ser lido, ele é muito gostoso, porque ele é fácil de entender, tá? São capítulos curtos. Eu só achei que ali pro final já estava um pouco cansativo de tanta desinformação. Eu já estava cansado. Falei, gente, a gente realmente viveu esses 4 anos, porque, meu Deus, só de ler eu tô cansado. Imagina ter vivido tudo isso. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês leiam livros como estes, tá bom? E é isso. Fica aí minha gratidão ao Felipe Neto por todas essas atitudes que ele teve, todos esses enfrentamentos, principalmente na Bienal do Livro contra pessoas LGBTQIAPN+, tá bom? Like, não esquece de se inscrever aqui no canal e até mais. Tchau!